paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo, ouvintes do programa Unção de Deus, do nosso amigo e irmão em Cristo, Josimar Alves, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Amém, meus irmãos? E hoje, convidando os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, no versículo 2, a palavra de Deus diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, quando chega aqui no capítulo 7, no versículo 2, o sábio Salomão diz: melhor é ir à casa onde há luto, ou seja, velório, né? Do que ir a uma casa onde há banquete, onde há festa. E aí você pode estar se perguntando por que ele diz que é melhor ir a um velório do que a uma festa. Mas quando chega na parte B aqui do versículo, na segunda parte do versículo, ele explica e diz: porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Então é naquele momento ali, meus irmãos, em um velório, que muitos eles deixam ali o orgulho cair por terra, porque ali eles veem que dinheiro não adianta, fama não adianta, não vai resolver. Todo o dinheiro que muitos passam a vida inteira correndo atrás, ali diante da morte, não resolve nada. Diante da morte nós somos todos iguais e Deus é quem é o dono da vida e da morte. O dinheiro que muitos adquiriram ao longo da vida, quando chega ali diante da morte, nem resolve nada e nem eles podem levar. Então, dê valor às coisas eternas. Glória a Deus, aleluia. Muitos, meus irmãos, na busca desenfreada pelo dinheiro, perdem a fé no meio do caminho, apostatam da fé e desistem. Muitos por dar amor ao dinheiro, né? Por ter amor ao dinheiro, outros por causa das lutas, das adversidades que enfrentam no dia a dia. Mas aqui nesse mesmo capítulo de Eclesiastes, o sábio Salomão, quando ele chega aqui no versículo 8, ele diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, melhor é o fim das coisas do que o começo, né? Então ele diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. No livro de João, capítulo 20 e versículo 29, diz que nós devemos crer para ver. O andar com Deus, meus irmãos, é crer para ver. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que o justo viverá pela fé. E tudo que está na Bíblia, tudo que está escrito, ficou escrito para o nosso ensinamento. Isso diz no livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 4. Então, quando
O sábio Salomão, aqui no versículo 8, ele diz, capítulo 7, versículo 8 de Eclesiastes, ele diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que é fácil começar bem, o difícil é terminar bem, né? É muito fácil, meus irmãos, se perder no meio do caminho, e muitos desistem no meio do caminho por causa dos obstáculos, por causa de lutas. Por isso, na oração de Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque, versículo 2, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz, aqui no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele guardou a fé. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos ter a convicção de que nós não fomos chamados, não foi para desistir, não foi para parar no meio do caminho. Hebreus capítulo 10 e versículo 38 diz que o justo viverá da fé. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, quando diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar quer dizer parar, né? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quem tem fé em Deus, vence e sobrevive. Amém? Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, o importante é não parar, o importante é não desistir. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não tem promessas para aqueles que desistem no meio do caminho, mas só tem para aqueles que permanecem fiel até o fim. Então, muitos vão chegar feridos, machucados, mas não importa. O importante é chegar. Glória a Deus. Por isso devemos lembrar que nossa carreira cristã, ela não é de velocidade, meus irmãos, mas ela é de perseverança. Não é quem chega primeiro, não é quem corre mais, porque Jesus, ele disse que no reino muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. Glória a Deus. Então, o que Deus, ele quer é que nós não venhamos a desistir. As 7 cartas do Apocalipse de Jesus às igrejas, meus irmãos, todas elas terminam dizendo ao que vencer, né? Então a promessa é para o que vencer. Glória a Deus. E o nome vencedor, você pode observar que é vence mais dor, né? Vencedor, vence a dor. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nós só venceremos essa dor com o Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Então, a palavra Consolador é consola mais dor. Consola a dor. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ele consola as dores. E Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Então vai ter lágrimas, mas também vai ter consolo.
O próprio Jesus, Ele enxugará as nossas lágrimas. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, que o Senhor nosso Deus continue nos dando força e direção na nossa vida. Amém, meus irmãos? E se o Senhor nos permitir, na próxima sexta estaremos de volta com mais uma porção bíblica. Amém? Glória a Deus.